Oi, gente, tudo bem? Leandro Chemalho chegando aqui para mais um vídeo, trazendo para vocês algumas atualizações e algumas notícias sobre o cenário da educação à distância no Brasil. E também para fazer um convite a todos para que na próxima semana, agora essa semana que começa a partir do dia 21 de abril, ali entre 22 e 24, a gente vai fazer uma live daqui do canal para fazer um debate mais completo e mais detalhado sobre vários pontos que eu vou estar listando para vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Primeiro ponto é colocar o abaixo-assinado, né, em defesa da educação à distância. Ele já passou de mais de 12 mil assinaturas, né, e ele tem sido um instrumento importante de pressão em relação ao MEC, no que diz respeito à aprovação, né, a publicação do marco regulatório da educação à distância. Esse marco regulatório ele foi atrasado mais uma vez, ele está agora com prazo até 10 de maio, e o MEC vem debatendo com outros setores do governo em relação às regras do marco e aos impactos que ele vai causar se for aprovado, se for homologado pelo presidente Lula, da forma como ele está proposto. E várias críticas vêm sendo feitas a essa maneira que ele está proposto, uma vez que ele poderá causar o fechamento de milhões de vagas de graduação EAD devido às regras que querem exigir a presencialidade nos cursos EAD, de forma com que esses cursos se tornem inviáveis, sobretudo nas menores cidades e nas cidades e nas periferias, né, onde você tem uma dificuldade maior de conseguir colocar professores, né, das disciplinas de graduação, professor de cálculo 2, 3, de física, de química. A gente já é difícil ter esses professores nas capitais, quanto mais nas menores cidades e nas cidades que não tem nem universidade presencial instalada, né? Então, esse é um dos diversos pontos do marco regulatório da EAD que poderão causar o fechamento de cursos. Então, por isso, existe essa movimentação, e o que eu vou mostrar para vocês aqui é um pouquinho do que algumas entidades têm publicado e têm falado sobre o que vem aí com o marco, né? Então, eu queria colocar aqui para vocês darem uma olhada. Então, a gente tem aqui o abaixo-assinado, né, já passando de 12.500 assinaturas. Esse abaixo-assinado aqui tem pedagogos, professores, gestores, reitores de universidades, muitos estudantes EAD, mas tem um detalhe importante de que a gente não vê nessa lista. A gente não vê nessa lista estudantes identificados como militantes do movimento estudantil. Não existe nessa lista um diretor de centro acadêmico, um diretor de diretório acadêmico, um diretor da Uni, um diretor, um coordenador de um movimento nacional estudantil de alguma área. Não tem, porque os estudantes dos cursos presenciais não estão querendo apoiar o abaixo-assinado em defesa da EAD. Debate que a gente precisa fazer e que o movimento estudantil tem fugido bastante, tá? Além disso, a gente tem o quê? Que o Fórum Nacional de Educação também foi uma entidade que publicou um manifesto em apoio ao novo marco regulatório. É um manifesto interessante, porque eles pontuam várias questões ligadas à educação à distância, fala sobre a taxa de evasão, né, fala sobre a corrida da EAD. Não é um texto que se posiciona de forma contrária à existência da educação à distância. Na verdade, ele pontua preocupações que devem ser sanadas pelo marco regulatório. Então, é uma nota interessante. Ela pega também um pouco do histórico, fala sobre o debate que ocorreu no CCPares, né, que é aí o grupo de trabalho do MEC, que veio debatendo, né, e aí eles destacam aqui, né, que as bandeiras defendidas pelas entidades, como limitação de vagas por turma, avaliação de definições específicas para a modalidade, normas claras para garantir a qualidade, a questão específica das licenciaturas, né? Então, tudo isso são pontos que eles destacam na nota aqui. Então, é uma nota bem interessante, né? E que está preocupada com a demora da publicação do marco regulatório. Então, mas eu achei uma nota bem responsável do fórum, apesar de ter entidades que fazem parte do fórum que são mais críticas à educação à distância. É uma nota que ela é importante. Nós temos também aqui
o posicionamento da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, que também tem criticado a morosidade, né, a demora para que o MEC defina o marco, tendo em vista que a gente já vai para quase 1 ano e meio de suspensão de abertura de novos cursos EAD, né? Então, tudo isso está congelado desde o final de 2023, então, e também não se pode criar cursos EAD de psicologia, de direito, de uma série de áreas, né? Então, a ABED, nessa entrevista aqui, uma matéria do Correio Brasiliense, o João Mantaca, o presidente da ABED, pontua várias questões em relação a esse atraso. Então, é importante também a gente ter isso em mente. A ABED, ela publicou uma nota, que aqui é a conclusão da nota, eu queria passar para vocês, né? Que a ABED, ela afirma que as decisões recentes do MEC, CNE e da CAPES representam um retrocesso histórico nas políticas educacionais brasileiras, né? Violam o Plano Nacional de Educação, a LDB, a Constituição Federal e as ODS, que são as diretrizes da ONU, que é onde essa nota se baseia, né? E os compromissos assumidos pelo Brasil em tratados internacionais de difusão e de acesso à educação, né? Coloca que a forma como o MEC está tratando a EAD ameaça provocar um apagão de professores e profissionais de saúde em regiões que o Brasil mais precisa, sobretudo nessa linha de proibir totalmente todos os cursos de saúde no formato semipresencial e à distância, né? E pontua que negar a EAD é negar o direito universal à educação e que precisa ser combatido a má qualidade, né? E não os cursos que existem hoje e que chegam às periferias e aos estudantes mais pobres, né? Ela é uma coisa da sociedade e a defesa da EAD é um dever coletivo, né? Então, essa é uma nota da ABED importante. Também teve uma nota da Unirede, né? Quem que é a Unirede? A Associação Universidade em Rede é uma associação docente dos professores que coordenam e atuam em cursos EAD de universidades públicas, né, exclusivamente das universidades públicas. E a Unirede, nessa nota, ela também coloca que a demora para a divulgação do decreto do marco regulatório da EAD, formalizando nomes referenciais, tem gerado preocupação nas instituições públicas, inclusive, sobretudo pelas implicações que representa o planejamento das ofertas de cursos, a reorganização de propostas pedagógicas e pela reconhecida demanda social que não pode deixar de ser atendida. Por quê? Porque o marco regulatório e o decreto que suspendeu a criação de cursos também prejudica as universidades públicas. As universidades públicas também estão em uma situação em suspenso, sem saber se elas poderão ou não poderão abrir novas turmas ou criar novos cursos EAD, apesar de, mesmo assim, ano passado, ter tido um grande edital da CAPES para abertura de novos cursos, mas o ensino público à distância também se encontra numa situação de abertura muito tímida, pois as próprias universidades públicas elas estão preocupadas em relação a se elas vão poder efetivamente ofertar, né, e concluir os cursos. Por que eu falo disso? Que aí é a parte importante desse vídeo, né? Toda essa introdução sobre o marco regulatório é também para a gente falar um pouco sobre a resolução do CNE do ano passado, que foi homologada pelo MEC, que aprovou as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, né, do nível superior de profissionais do magistério de educação escolar básica, basicamente as licenciaturas, né, os cursos de graduação de licenciatura, né? Então, essa resolução, ela altera as regras e ela coloca como ponto principal em relação à educação à distância que 50% das disciplinas, né, da carga horária de conteúdo, deve ser ofertada de forma presencial, né? Então, ficam proibidos cursos de licenciatura, né, 100%, entre aspas, né, EAD. A gente sabe que nenhum curso é 100% EAD, ele sempre tem atividade presencial, mas essa resolução do CNE coloca que, a partir de 2024, todos os cursos de graduação, né, de licenciatura deverão respeitar essa regra. Só que, e aí é sobre isso que eu quero falar rapidinho, destacar para vocês uma preocupação, lá no final, nós temos aqui as disposições transitórias, né, que é como que a resolução vai entrar em vigor. O que essas disposições falam? Prestem atenção.
Os cursos de formação de professores que se encontram em funcionamento, ou seja, todas as licenciaturas, deverão se adaptar aos termos dessa resolução no prazo de 2 anos a contar da data da publicação. Né? Os pedidos de autorização para funcionamento de cursos em andamento serão restituídos para que as universidades façam adequações, ou seja, quem tinha pedido até 2024 a autorização para ofertar um curso que não tinha 50% presencial, recebeu de volta para ele adequar. Se ele não adequar, o MEC não autoriza a abertura desse curso. Né? E aí fala das mudanças da avaliação, né, que o ENAD já alterou, né, já passa a fazer uma nova avaliação para licenciaturas. Né? E aí, pontua aqui, que eu acho que esse é o ponto principal que a gente precisa ter muita atenção. Esse artigo 22, ele diz o quê? Os licenciandos, ou seja, quem já está cursando licenciatura desde a data que foi publicada a portaria. Certo? Qual que é a data? Qual é a data básica que a gente tem que ter em mente? Aqui do artigo 24. Esta resolução entra em vigor na data de 1 de julho de 2024. Então, todo mundo que já estava cursando licenciatura em 1º de julho de 2024, segundo o artigo 22, terão o direito assegurado de concluir o seu curso sob a orientação curricular pelo qual iniciaram. Ou seja, se ele está fazendo um curso de graduação EAD que não tem 50% de aulas presenciais, está tudo bem, ele vai poder concluir e vai ter o seu diploma reconhecido. Só que tem um detalhe. O que ficou entendido na época que foi publicada essa resolução no ano passado? Ficou entendido que as universidades elas poderiam ainda continuar iniciando turmas enquanto não passasse pelos 2 anos do tempo de transição da resolução. E, desde o ano passado, esse entendimento é um entendimento que todo mundo, inclusive o movimento estudantil, o DCE da Univesp, o Concentre lá do CEDERJ, né? E a maior parte das universidades passaram para os alunos dizendo que não se preocupe, o curso iniciado em 2024 e em 2025, ele poderá ser concluído. Qual que é o problema? Nós tivemos recentemente uma live com a participação de uma representante do MEC, e ela colocou que no entendimento do MEC, e nós também tivemos declarações do ministro da Educação falando sobre isso em atividades recentes, colocando que, na visão do ministro, já está resolvida a questão das licenciaturas. Não existe mais curso que não esteja em 50% EAD. Não é bem isso. Só que o que o MEC tem colocado é que os cursos que forem iniciados depois dessa data de 1 de julho, se eles não se adequarem, eles poderão, guarde esse termo, poderão ter problemas com o reconhecimento e a homologação dos diplomas dos alunos. Eles poderão não ser reconhecidos pelo MEC daqui a algum tempo. Então, qual que é a situação que é a preocupação que nós precisamos ter neste momento? Não está totalmente seguro que um estudante que ingressou na Univesp, na UFSCar, na Unip, na Estácio, na Uninter, em qualquer universidade pública ou privada, a partir de 1º de julho de 2024, não é certeza absoluta que quando ele se formar lá em 2028, 2029, 2030, o diploma que ele vai receber vai ser um diploma que ainda será reconhecido pelo MEC. Isso não é uma certeza. É certeza que não vai ser? Não, não é. Mas também não é certeza que o seu diploma será reconhecido. Entende a sutileza da questão? Eu fiz uma conversa com vários professores, vários gestores, professores que já foram diretores acadêmicos, pró-reitores de graduação, já foram conselheiros do CNE, conselheiros estaduais, e com muitos professores que eu tive contato, quase todos eles convergem na seguinte questão. Eu não vejo hoje uma grande preocupação para os alunos que estão cursando, mas também não posso afirmar com total segurança que esses alunos terão 100% de certeza que seu diploma será reconhecido daqui a 3 ou 4 anos. Então, esse é o ponto e esse é o alerta que eu quero passar para todo mundo que hoje faz licenciatura ou que pretende iniciar uma licenciatura à distância ainda em 2025. Vocês precisarão
é fazer a pergunta inconveniente, fazer a pergunta chata para os seus coordenadores de curso, caso o seu curso tenha conselho de graduação, conselho de curso, levar esse tema e ficar fazendo esse debate ao longo do curso, que é: professor, reitor, coordenador, é certeza que o meu curso será reconhecido quando eu me formar? Você pode garantir que o diploma do meu curso de licenciatura EAD, iniciado após 1º de julho de 2024, será reconhecido quando eu me formar? Ele não vai ter a resposta concreta, mas essa pergunta ela vai precisar estar presente ao longo de todo o seu curso. E é importante que os estudantes se organizem e se preparem para, talvez, tá? E o que eu estou lançando aqui nesse vídeo é a dúvida, não é a certeza, mas é a percepção de que talvez os alunos precisarão se organizar na justiça daqui a alguns anos para garantir que o seu diploma seja emitido e reconhecido. E a má notícia sobre isso é que, historicamente, a justiça sempre tem agido contra o estudante EAD. Sempre tem agido contra qualquer coisa que tenha a ver com educação à distância e que represente o direito ou algum acesso para o estudante EAD. Né? Inclusive, foi levado até o Supremo um questionamento em relação ao programa do Pé de Meia, né, que excluiu estudantes EAD, e até agora não houve uma decisão, mas, na verdade, se decide sem decidir. Né? Como não houve decisão na urgência, o programa já entrou em curso e os estudantes EAD ficaram de fora. E existiram outros fatores também, onde o direito do estudante EAD quase sempre ele é negado, né, em uma ação na justiça. Então, o que eu quero colocar para vocês é que é preciso ter muito cuidado, é preciso estar participando dos conselhos, da representação estudantil, representação de polo, e é preciso levar esse debate ao longo do curso de licenciatura EAD sobre o reconhecimento desse curso. Se alguém te responder, fique tranquilo, é certeza, pode ter certeza que isso não é fato, certo? Então é sobre isso que eu queria destacar para vocês e deixar, na verdade, como um aperitivo para a live que a gente vai fazer aí nos próximos dias, ou vai ser agora entre o dia 22 e 24, ou na semana seguinte, tá? E aí eu queria que todos vocês divulgassem e convidassem os colegas do seu curso a participar desse debate, porque vai ser importante. Eu vou trazer convidados e a gente vai detalhar um pouquinho mais o assunto. Antes de encerrar o vídeo, eu quero passar rapidinho também por 2 eventos que vão ocorrer em breve, tá? Nós vamos ter, nessa semana, o CONEG da UNE. O que é o CONEG da UNE? É o Conselho Nacional de Entidades Gerais. É o conselho que reúne os DCEs de todo o Brasil. E nesse CONEG, ele é o CONEG que aprova o regimento e convoca o Congresso da UNE. Vão ter aí vários debates sobre assistência estudantil, sobre regulamentação da EAD, inclusive, sobre meio ambiente, cultura e vários temas. E a UNE pretende aprovar um manifesto pela regulamentação da EAD. Eu adianto para vocês que será um texto nocivo à educação à distância, certo? A UNE está trabalhando com um posicionamento onde ela basicamente é contra a EAD. Né? Ela não assume que mas ela é contra a EAD e ela tem defendido posições que vão, caso sejam, né, vingadas, né, elas vão promover o fechamento da maioria dos cursos EAD no Brasil. A UNE hoje, que é uma entidade formada exclusivamente por estudantes de cursos presenciais, só se preocupa com a questão dos 40% de disciplinas remotas nos cursos presenciais. E a realidade do estudante dos polos é praticamente sempre ignorada. E para também pontuar, alguns DCEs lançaram um manifesto para esse CONEG, colocando as questões sobre os problemas da eleição de delegados do Congresso da UNE, e esses DCEs lançaram uma proposta, a meu ver, extremamente absurda, colocando que na eleição dos cursos EAD, né, que eles colocam que tem sido as maiores fraudes no Congresso da UNE, eles estão propondo uma eleição nacional. Quer dizer o quê? Todos os estudantes do Brasil, da Estácio EAD, da Uninter EAD, de qualquer universidade EAD, devem se organizar nacionalmente
para poder eleger 50 delegados para o Congresso da UNE. Dificilmente essa proposta vai passar, mas ela mostra o total distanciamento desses DCEs, do movimento estudantil presencial, da realidade dos cursos EAD e da realidade dos polos. Esse debate vai ser feito durante a Coneg, e na live vamos debater um pouquinho mais para falar com vocês sobre o que saiu, o que a UNE tirou em relação aos temas da educação à distância. E, por fim, eu quero mais uma vez deixar o convite para o Encontro Nacional dos Estudantes EAD, que é o congresso que vai acontecer durante o congresso da ABED, que vai acontecer nos dias 7 a 10 de maio em Curitiba, sendo que o Encontro de Estudantes EAD acontece no sábado, dia 10, o dia todo. É sábado, véspera de Dia das Mães, mas muito importante que quem tiver condições de fazer um bate-volta para Curitiba nesse dia, né, passar o dia todo lá, o dia 10, participando desse encontro, vai ser muito importante. Também vou falar um pouco mais dele na live, mas quem tiver interesse, manda mensagem, pode me chamar aí no Instagram, aqui, @estudantesead, que a gente passa os dados de como se inscreve. A gente vai ter um post lá nesse perfil também daqui a alguns dias, mas também no ABED oficial, o Instagram da ABED, também tem as informações lá, tá bom, gente? Então, esses pontos que eu queria passar para vocês. Também desejar boa sorte a todos que se inscreveram no vestibular da Univesp. As provas aí vão ser agora no mês de maio, né? Muita gente aí, eu tive um retorno bem legal, um feedback bem legal dos 2 vídeos que eu fiz de dicas, né? Então, também uma boa sorte a quem prestou o vestibular. Eu também vou fazer essa prova, vamos ver aí como é que ela vai ser. Vou fazer essa prova também para poder comentar sobre ela com vocês depois também. E estamos à disposição aí para ajudar a orientar quem tiver interesse nos cursos EAD da Univesp. Mas muito importante que todos vocês se organizem, prestem atenção, porque a EAD está sob ataque, é um ataque muito sério, muito pesado, vindo do governo e de diversos setores, ONGs privadas. Eu aqui nem comentei um artigo apócrifo que saiu de uma presidente de uma ONG aí, comparando a formação EAD como se fosse uma formação de médico pelo YouTube, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver, mas enfim. Tudo isso está acontecendo, são movimentos que não são à toa, não são movimentos soltos, tudo faz parte de um processo que visa o total fechamento dos cursos de graduação EAD no Brasil. Então, pela garantia, pela defesa da educação à distância, mais uma vez eu quero aqui destacar, né, a todos para assinarem o nosso manifesto e também estarem aí, se manter em contato e com a gente, que vai ter muito mais coisas para frente aí nos próximos dias, sobretudo nas próximas 3, 4 semanas, onde esse marco regulatório deve sair e vai ter um debate bem grande em cima dele, tá bom? Então, esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Fiquem ligados aqui no canal, logo vai estar programada a live e participem dela, mandem suas perguntas para a gente fazer esse debate aí e faça o possível, quem puder participar do Congresso da ABED em Curitiba, de 7 a 10 de maio, vai ser muito importante e conto com a participação de vocês. A gente não sabe ainda se vai ter possibilidade de uma sala online, uma participação remota no encontro de estudantes, né? Se tiver, eu vou divulgar por aqui, mas a princípio, quem puder se organizar e ir para Curitiba no dia 10 de maio vai ser muito importante. Tá bom, gente? Então, um abraço a todos. Se inscreve no canal, deixa um like, ajuda a gente aí a chegar logo a 500 inscritos para poder habilitar os recursos do canal, que a gente vai ter muito mais conteúdo também, tá bom? Um abraço e a gente se vê na semana que vem.